No canal A Jornada nós já falamos sobre uma série de elementos que eu julgo fundamentais para você começar pelo menos a entender que deve investir e como organizar a casa para isso. Abordamos a educação financeira, alguns elementos de economia, fundamentos do mercado financeiro em geral e agora nós vamos entrar realmente nas principais modalidades de investimentos que envolvem o mercado financeiro principalmente. E o vídeo de hoje é uma ferramenta de aplicação muito utilizada e muito superestimada também, a renda fixa. Você sabe o que consiste? Principalmente, você sabe como aplicar nessa modalidade de investimento? Vamos nessa porque tem muita coisa boa que você pode extrair dessa modalidade. O mercado de renda fixa ao redor do mundo é simplesmente trilionário. Eu posso até me arriscar a dizer que é sim maior do que o mercado de renda variável. Mas em que consiste a renda fixa propriamente dita? Parta do pressuposto que sempre que você adota essa modalidade de investimentos, você está emprestando dinheiro. Como assim emprestando dinheiro, João? Imagine que você, por exemplo, tem aí um saldo em sua conta que está obsoleto. Você não está utilizando e quer justamente otimizar ele da melhor forma. Então você vai pegar esse capital que está lá parado e vai emprestar para alguma instituição financeira, ok? Para o seu banco, para a sua agência de investimentos ou até mesmo para alguma empresa, enfim. Então em que consiste a renda fixa? Você pega esse capital, suponha-se que é 10 mil reais, por exemplo, empreste esses 10 mil reais para um determinado banco, enfim, e esse banco vai pegar esse capital, vai utilizar para alguma operação dele, determinado projeto, aplicação, enfim, e vai te prometer pagar esses 10 mil reais em um determinado tempo, digamos que em um ano, acrescido de mais os juros, tá? Então você emprestou 10 mil reais e o banco te prometeu pagar em um prazo de um ano, acrescido de mais os juros, digamos que os juros de 10%. Então você vai receber os 10 mil reais, mais os juros, mais um prêmio por esse valor investido, por esse valor aplicado, de 10%, por exemplo, em um ano. Então você recebe o principal, mais os juros pagos. Basicamente essa é a dinâmica por trás de uma aplicação de renda fixa. Para que serve o mercado de renda fixa e por que ele é tão importante nas economias em geral? O mercado de renda fixa basicamente é um dos principais atores do sistema financeiro nacional. Ele é muito importante, por exemplo, para financiar projetos, financiar empreendimentos, enfim. Então os investidores que estão solventes financeiramente, eles vão justamente utilizar esse recurso para estar financiando alguma modalidade de investimento, algum projeto, enfim. Então é um mercado muito rentável, tá? Um mercado extremamente importante e que é muito favorável sim em determinados momentos econômicos, ok? Quando a gente para avaliar a modalidade de renda fixa mais intrínseca, a gente consegue chegar em algumas premissas muito importantes. Por exemplo, as modalidades de renda fixa geralmente elas têm um grau de risco menor do que aplicações na renda variável. Mas cuidado, tá? Risco menor não significa que não existe risco. Toda modalidade de investimento tem sim um risco atrelado. Ok? Na renda fixa a gente tem um grau de risco menor, que inclusive é o risco de crédito, que eu já falei inclusive no vídeo sobre os principais riscos dos investimentos. E em que consiste o risco de crédito? Você emprestar esse capital e ele basicamente não ser pago, não ser arcado. Então existe sim e é importante você ter cuidado quanto a isso. E além disso também uma característica bem comum na renda fixa é que existem milhares de aplicações de investimentos que utilizam essa modalidade como principal matriz, tá? A gente tem as principais emissões bancárias, por exemplo, CDBs, LCAs, LCIs. Nós temos também algumas emissões de crédito privado, quando você realmente compra um título de dívida de alguma empresa. Você compra um título de dívida, por exemplo, da M. Dias Branco, um título de dívida da Petrobras, da Vale, enfim, buscando financiar algum projeto de longo prazo dessa empresa em troca de um acréscimo de juros na modalidade. E além disso também nós temos as modalidades mais conservadoras, que são justamente você financiar o nosso governo, financiar o nosso estado através do mecanismo do Tesouro Direto, onde você compra títulos da dívida do nosso estado, do nosso governo, visando principalmente investir na nossa economia geral como um todo. Então quando você compra títulos do governo, por exemplo, você está financiando o nosso governo federal. Essa modalidade é tida como a mais conservadora porque subentende-se que o governo federal dificilmente vai quebrar, assim como uma empresa ou determinado banco, enfim. Então por conta disso ela tem mais essa visão conservadora. Então acho que já ficou muito claro para você que existem milhares de modalidades. E junto dessas modalidades tem uma série de possibilidades também e oportunidades. Hoje existe uma falsa premissa de que a renda fixa morreu, porque basicamente a taxa de juros caiu e consequentemente a remuneração em troca dos títulos acabou caindo também em parte. Esqueça isso, tá? A gente ainda tem sim muita modalidade de aplicação altamente atrativa.
com uma boa relação risco-retorno. Alguns títulos aí que podem sim dobrar o seu capital em um espaço de tempo bem justo, 5, 7, 8 anos, enfim. Você consegue dobrar o seu capital com uma previsibilidade de retorno bem atrativa e um grau de risco bem menor do que a renda variável, por exemplo. Cabe a você entender como está adotando essas modalidades dentro da sua carteira de investimentos. Eu, por exemplo, utilizo muito essa modalidade na minha carteira de investimentos e também na carteira dos meus clientes. A renda fixa ela acaba trazendo uma visão mais robusta dentro da carteira, que segura assim o grau de risco em cenários de alta volatilidade, por exemplo. É uma rentabilidade muitas vezes atrativa, que vai ter um viés de baixo risco e vai segurar a onda naqueles momentos muito conturbados, que nem na última grande crise aí, por exemplo, do coronavírus. Esse é um elemento fundamental e muito atrativo na alocação de investimentos, tá? Então passe a enxergar que tem muita oportunidade ainda assim no mercado e você deve saber escolher da melhor forma. Eu falei que na renda fixa o principal risco é o risco de crédito. Você corre sim o risco de sofrer um calote em relação à instituição que você emprestou dinheiro e por conta disso eu vou te dar algumas dicas para justamente você amenizar esse risco como um todo. E as principais dicas são: evite empresas, por exemplo, que participaram, por exemplo, de algum escândalo de corrupção, de fraude, enfim. Quanto melhor o grau de governança da empresa, melhor vai ser justamente os títulos. Certamente eles vão pagar menos do que a empresa com alto grau de risco, mas ainda assim eu gosto de ter essa premissa. Eu gosto de investir em empresas que tenham justamente pouca exposição a escândalos do tipo e por aí vai. Eu também gosto de investir somente em empresas que tenham uma boa gestão de dívida, empresas que não tenham um grau de endividamento muito alto e que principalmente estão sempre pagando as suas dívidas em dia. Tá? Esse é um ponto fundamental para você amenizar o risco de crédito. Diversificar também nesse mercado é fundamental. Se você tem lá um capital disponível para investir na renda fixa, fragmente esse capital em várias alocações. Dessa forma, se determinado ativo ou empresa vir a falir e não arcar com seus compromissos, você ainda vai ter parte do seu capital assegurado. Além disso, quando a gente fala de emissões bancárias, por exemplo, é legal você ter o fundo garantidor de crédito como uma ferramenta para te imunizar justamente nesse cenário de risco. A gente vai ter um vídeo só sobre o fundo garantidor de crédito, mas já anota essa dica aí que ela é muito legal também para sua aplicação. E por fim, a grande maioria dos investimentos hoje na renda fixa, sejam eles títulos bancários, títulos de empresa ou até mesmo títulos do tesouro, possuem um mecanismo de ferramenta chamado de rating. Basicamente é um score, assim como nós, por exemplo, pessoas físicas temos um score de crédito, as empresas também têm um score que basicamente vão dizer se elas estão atrativas financeiramente para você investir ou não. Então, sempre priorize empresas que tenham um bom rating, um bom score basicamente de crédito. É um elemento fundamental também que ajuda nessa mensuração de risco. Eu, por exemplo, gosto de priorizar sempre empresas que tenham um bom rating, tá? Então é fundamental você adotar isso também para mensurar os riscos. Nos próximos vídeos eu vou fazer uma série somente sobre os principais ativos da renda fixa. Vou falar sobre as emissões bancárias, títulos de crédito privado e também sobre títulos do Tesouro Nacional. O vídeo de hoje foi um vídeo mais básico para você entender que existe esse mercado, que ele é muito promissor e que ele pode sim justamente segurar a sua carteira e trazer rentabilidade com uma boa relação risco-retorno. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do canal A Jornada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilhe e ative o sininho.